Vem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Hoje falando aqui com a irmã Suzana, aqui em Porto Alegre. E nós aqui, já depois de toda a ministração que nós recebemos aqui no segundo bloco, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o livro Oração. É isso? Então, Suzana, para a gente poder regar agora tudo isso, né, que nós aqui ministramos. Vamos lá. O que tu nos comenta, então, sobre esse material aí? Esse livro Oração eu recomendo porque ele me revelou muita coisa na vida da igreja, me abriu muito entendimento. O livro da oração, ele, na verdade, é a semi-escola de oração, que são 20 ministrações, né? Então, os irmãos podem acessar através do CD, a semi-escola, como através da apostila também, né? O bom mesmo é o CD, que é bem completo, não é resumido, para o senhor ir abrindo. Porque eu sempre vi a oração como algo, assim, externo de eu, né? Porque a oração, na verdade, é o Cristo em mim orando ao Cristo ascendido, né? Porque esse Cristo que está aqui em mim é ligado ao Cristo ascendido, né? Que é a videira. Então, o candelabro, na verdade, a haste central está junto ao Pai, né? E nós aqui na Terra, o corpo, ligados ao Cristo, né? Que forma o candelabro, a videira, né? E então a oração é quando eu me volto para este Cristo aqui no meu espírito e através desse Cristo meu aqui, ele se comunica com o Cristo ascendido, que está à frente, à direita de Deus Pai. Então, Deus vê o Cristo e eu só contato Deus através do Cristo que está à direita dele, não é mesmo? Então, isso é que forma o candelabro, a nossa união, esse casamento que eu vi era essa ligação inseparável. Então, nós somos o ramo ligado ao Cristo. Eu quero contatar Deus, eu tenho que ir a Cristo, que é o caminho, por isso ele é o caminho. Porque ele está à direita do Pai. Eu não tenho um caminho direto ao Pai, eu tenho um caminho ao Pai através de Cristo, né? Então, a gente tem que orar para o Cristo que está aqui ascendido, aqui dentro de nós, processado, para se comunicar com o Pai, lá à direita dele. E eu só vi a oração desta forma. E a escola de oração, a semi-escola de oração, me abriu muito entendimento para a oração e me fez ver outro foco da oração que eu não sabia. Ele me abriu, porque assim, ó, quer ver, no natural, a palavra é pão, né? Então, tu pega um cacetinho lá da padaria e come aquele cacetinho. Para os irmãos que não são do Rio Grande do Sul, irmãos, pão francês, ok? Aquele lá, ok. Os cariocas riem muito de mim quando eu vou na padaria, peço cacetinho. Tem uma menina lá perto do meu irmão que ri e debocha. É o pãozinho francês, ou um pão, né? Quando a gente come aquele pão, come o pão, chega um ponto que o pão não desce, não é mesmo? Fica trancado, muito seco. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que tomar um pouco de água e ir tomando água para empurrar esse pão para dentro do estômago, porque senão começa a trancar tudo. E é justamente isto. A oração é esta água que empurra a palavra para dentro do estômago, que é o nosso espírito. E isso tudo é ministrado ali nessa escola de oração. Então, a palavra, né, ela entra no nosso espírito empurrada pela água, a oração, que é eu orando em cima desta palavra que eu estou meditando, para que ela vá entrando. Qual é a função da água aí na natureza? A função da água é carregar as coisas. Por que ela limpa? Porque ela carrega a sujeira. Então, ela também carrega a oração para dentro de nós. Ela carrega a palavra para dentro de nós. Carrega o alimento para dentro de nós. A função da água é carregar. Então, se eu meditar na palavra e não orar, essa palavra fica trancada na minha garganta e não desce. Amém? Então, eu tenho que tomar água, orar para fazer esta palavra descer. Então, a palavra desce para o espírito, que seria o meu estômago. Só que ela parada, ali ela é vivificada. Só que esta palavra ali parada, eu não tenho entendimento. Aí é que está o segredo da coisa. Eu li a palavra, eu orei e a palavra desceu para o meu estômago.
está lá no meu espírito. Mas se ela está lá no meu espírito, eu não estou sentindo, porque eu só sinto o que está na minha alma. O que está no espírito eu não sinto. O que está na carne eu não sinto. Eu só sinto aquilo que toca a minha alma, que é o veículo da expressão. Então, se essa palavra que eu meditei desceu lá para o meu espírito, que a água empurrou para lá, que seria o estômago, ficar ali, ela não adianta de nada. Ela tem que o quê? Ela tem que voltar para a minha mente, não é mesmo? Então, é o processo ruminar daí. É o processo que o apóstolo ministra ali, que é o contemplar. Amém? Então, eu medito naquela palavra, oro e ela desce para o meu espírito, lá ela está vivificada. Agora, para ela voltar para cá, o que tem? A minha mente tem que se voltar para as coisas lá do alto. Ele não diz em Coríntios, né? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, é naquela palavra que tu meditou. Aí, quando tu menos espera, tu tem a realidade, o entendimento espiritual daquela palavra. Aí ela é revelada verdadeiramente o sentido dela ali, que é o que chamam rema. Amém? A rema nada mais é que a palavra logos, que entrou no nosso espírito, agora voltou para a nossa mente revelada. É a logos. Amém? Então, aí eu tenho o verdadeiro entendimento da palavra. Amém? E agora ela está na minha mente, clara. Então, isso me transformou, essa palavra me transformou. Então, eu necessito, e era outro ponto que eu não conhecia da oração, ela como algo que toca a palavra para dentro de mim. Eu só conhecia e tinha entendimento dessa palavra orada a Deus, né, ao Cristo, para que Ele fale para Deus, né, que está escrito também lá, a passagens eu não guardo muito, que o Espírito, né, fala de tudo que Ele ouve, porque Ele ouve de Deus lá e de Cristo, e Ele está aqui dentro de nós e nos revela. E da mesma forma, ao contrário, o de nós aqui sobe a Deus através desse Cristo ascendido. Então, está lá alguém orando, vem para o Cristo que está aqui, que está diante de Deus em comunicação. Então, não tem algo que vem de lá aqui para Deus. Tem algo, né, que vem para Cristo e de Cristo para Deus. Por isso, Ele é o caminho. Né? Ele é o caminho a Deus. É através de Cristo que eu chego a Deus. Então, eu oro aqui, me voltando para este Cristo, para que Ele comunique, né, para que Deus receba o que eu estou pedindo. A minha oração é para Deus, mas eu necessito do caminho Cristo para chegar a Deus. Né? Não sei se eu fui clara. Mas que nem diz o gaúcho, mas bah, você foi, né? A gente está aqui aprendendo realmente pela oração e tem esse caminho. E no livro de oração também fala muitas coisas interessantes, né? Onde a gente às vezes aprende sobre a questão da súplica, da intercessão, da oração, né? O orar, a questão várias formas de oração. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse processo que eu não conhecia, claro, da oração, colocar a palavra para dentro de nós. Então, meditar sem orar não adianta nada, fica trancada. Eu lembro que uma vez uma irmã que era profeta profetizou que o povo estava se alimentando muito, mas que essa palavra estava trancada na garganta. Por quê? Porque necessitava da água, a oração, para fazer descer essa palavra. E depois da contemplação, para fazer voltar de novo para a mente. Aí que eu tenho a palavra revelada. Aí que eu tenho o verdadeiro entendimento daquele teatro lá. E quando também tem aquela palavra que diz, né? Na boca doce como o mel, no ventre amargo como o fel. Né? É porque daí quando vai para o ventre, diz a irmã, o Espírito revela a palavra para o meu espírito, que vai voltar para a minha mente, eu tomo conta do meu negar e do meu processo de transformação, e que o velho homem não quer saber que isso é o amargo? Também é, mas o Senhor me deu uma revelação interessante dessa questão, dessa passagem, né? Na boca doce como mel, no ventre amargo como fel. É uma passagem que fala da cegonha, que o apóstolo usa muito, que nós precisamos ser como cegonha, e lá no mundo, né, principalmente o evangelista precisa muita consagração para se tornar essa cegonha, para ir lá no mundo, tirar o peixe e voltar sem se contaminar.
Fala como garça ali, seria... Isso, a garça, exato. A garça ir lá no mundo, entrar no barro, pegar o peixe e trazer o peixe sem se sujar. E então, assim, todo mundo acha linda esta palavra. Poxa, como é lindo, né? Ser como a garça. Ah, doce como mel. Mas, gente, aquilo ali é um terror, tu se tornar a garça. É muito trabalhar, é muito quebrantamento. Porque o que nos torna a graça é o quebrantamento. De eu poder ir no mundo sem me contaminar, eu tenho que ter muita transformação. E só o quebrantamento é que me transforma, né? E como eu estava falando dessa pedra que tem em nós, essa pedra, fala a palavra que o martelo esmiuça a penha. É a palavra que vai esmiuçar e quebrar esta pedra dentro de nós para Lázaro fluir. Então, isso aí tudo na boca é doce como mel, mas quando tu vai passar pelo quebrantamento para se tornar a garça, tu vai passar pelo quebrantamento para Lázaro ressuscitar e viver vida de ressurreição, é muito amargo, né? Então, é bonito ouvir, palavra bonita, discurso bonito, mas quando ele for na prática, é terrível tu passar pelas provações, né? Então, por isso que o Senhor diz para ter alegria nas provações, porque eu estou sendo transformado, né, em pedra de edificação, não mais aquela pedra de tropeço do legalismo, né? E muitas pessoas, eu vejo assim, e minha Suzana também, que falam o quebrantamento, né, sobre o quebrantamento. Acho que o quebrantamento, não, é preciso quebrantamento. Sim, quebrantamento é uma bênção, mas não entendem o que é o quebrantamento e o que ele produz em nós. Porque o quebrantamento, compartilho aqui com a irmã, até me ajuda aqui a compartilhar com os irmãos, o quebrantamento produz exatamente a transformação que é pelo negar das minhas vontades, ou não só isso, né? Uhum. É o opor-se às minhas vontades, que geralmente eu quero, onde Deus trabalha em minha vida, colocando aquilo que eu não tenho vontade para minha vida para fazer o serviço ou estar aí produzindo para Deus, né? Uhum. Isso é o quebrantamento, é o quebrar da minha vontade natural e humana, trazendo a vontade de Deus para o meu ser. E ali gera um sofrimento, gera e produz aí, claro, muita angústia, muitas vezes, porque tu queria uma coisa e Deus está dizendo, não, mas não é esse o caminho, filho. Muitas vezes está lá o filho, lá, né? Eu tenho um filho de 13 anos. Eu quero jogar videogame. Não, mas está na hora de estudar. Entre jogar videogame e estudar, ao estudar é um pesar naquele momento para quem ia jogar videogame, naturalmente falando, né? E é esse quebrantamento, fazer o quebrar da minha vontade natural e humana é o que me traz mais comunhão com o Senhor. Mais ou menos é isso, irmã Suzana? A gente tem que entender uma coisa. A nossa alma, eu costumo explicar nos discipulados assim, que imagina um tanque branquinho e 2 torneiras nela, uma de água suja e uma de água limpa. Tu sabe qual, olhando para as torneiras iguaizinhas, tu sabe qual é que tem água suja e a que tem água limpa? Não vai saber. Só quando tu abrir e cair no tanque, que é o que acontece com nós. Imagina esse tanque ser a alma e uma torneira da água suja a carne e a da água limpa a alma. Então, uma carne e outro espírito. E isto. Então, a do espírito é água limpa, né? A da carne é água suja. Eu não vejo o que tem na carne, eu não sinto, e não sinto o que tem no meu espírito. Só quando cai no tanque, a água da torneira, que é a nossa alma, quando cai na nossa alma é que nós sentimos. Então, o processo de Deus é ir fechando a torneira da água suja e abrindo mais a da água limpa para ir limpando a alma. Então, me diz uma coisa, essa água é do tanque ou da torneira? Boa pergunta. É da torneira, né, que cai no tanque. Então, as nações habitam a minha carne, o mal habita na minha carne, que diz Paulo lá, em mim não habita bem algum, eu nasci na iniquidade me gerou a minha mãe, é Salmo 51:5, se não me engano. Então, eu nasci com demônios, eu vou ser bem clara, demônios na minha alma tomando conta. E agora Cristo entrou para o meu espírito e quer ocupar a minha alma, que é o veículo de expressão. Só se expressa através de mim aquele que tem a minha alma, que entra na minha alma. Então, o que eu sinto, está escrito lá em Gálatas 5:19, os frutos da carne, não é mesmo? De quem são os frutos? Da carne. Então, não são meus, são da carne. Amém.
E depois, as obras, né? E depois em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Então não são meus, são do Espírito. Eu não tenho nada de mim. Eu só sinto o que é de um ou de outro tocando a minha alma, que toca a minha mente, vontade e emoções. Então, o que está na minha alma atualmente? Estou sentindo paz? Paz é do Espírito, então eu estou sentindo o Espírito. Estou sentindo ira? Ira é da carne. Então, a carne está habitando em mim. O que eu sinto em mim, eu sei de quem procede. Pelos frutos os conhecereis. Amém? Então, qual é o processo de Deus? É fazer essas obras da carne, o que é da carne, voltar, sair da alma e ir lá para a lata de lixo, que é a carne, o corpo, né? E ele toma conta da minha alma. Muito sabiamente no mundo eles dizem, né? Vendeu a alma ao diabo. Por que eles não dizem vendeu o corpo ao diabo, vendeu o espírito ao diabo? É a alma, porque é o veículo. Quem tem a alma se expressa através de nós. Então, Cristo quer entrar na nossa alma para se expressar, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Tem que sair o que é da carne para abrir espaço para o Cristo entrar. E o que acontece? Esses demônios nasceram em mim aqui, estão enraizados, e eu penso que eles são eu, mas não sou. Então, para eles sair, dói, eles não querem sair, não querem largar o osso, como se diz. Então, esse sofrimento que eu sinto, né, é esses espíritos que estão sofrendo, não querendo sair de mim. Para fazer. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu estou abrindo espaço para Deus ocupar esse lugar. E eles estão sentindo mal porque eles estão sendo obrigados a sair e se desapegar e sair da nossa alma e ir para a lata de lixo, que é o corpo, de volta para lá. Por isso que o Senhor vai ter que... os que morrem vão ter outro corpo novo, glorificado, e os que estão vivos no arrebatamento vão ter este aqui glorificado. O que é o glorificado? É livre desses demônios na carne. Porque isso aqui é uma lata de lixo, esse corpo nosso tem que ser exterminado ou transformado, sem ter demônio na carne. Vai ser um corpo com carne sem demônio, sem morte, por isso que nós vamos ser imortal. Por que hoje nós temos doenças e morremos? Por causa desses demônios do mal na nossa carne, que destroem a nossa carne. Isso é a doença. E a irmã já teve alguma revelação com a questão do corpo depois do desencarne, né? Morreu. Por que tem que sepultar e guardar no caixão o corpo? Isso é uma tradição enganosa? É um engano que vem sendo milenarmente trazido? Eu não tenho muito conhecimento disso, mas o apóstolo diz que ele é contra a cremação, porque está escrito, né, que os mortos ressuscitarão. Embora seja um corpo glorificado e este aqui não sirva mais, mas que vai haver uma transformação nos nossos corpos. Aí acho que é melhor perguntar ao apóstolo, que não tem entendimento bem de como será isto, né? Mas os mortos vão ressuscitar, vai abrir os túmulos. Se tu cremar o corpo, eu não sei, eu sei que há uma coisa aí, é melhor se informar direto com eles, que eu nunca me detive nesse assunto, né? Que a gente tem aí a oportunidade, né? Você tem aí o programa à tarde, lá o programa de rádio, que também é na TV, que tem a oportunidade de fazer a pergunta. Quem sabe está aí uma pergunta para a gente já participar dessa programação, né? Irmã Suzana, quero agradecer aqui a tua participação. Chegamos aqui ao final do programa, né? Muito obrigado pela tua disponibilidade de participar aqui com a gente. A gente agradece. Aí eu chegar um pouquinho mais para cá, irmã. Aí. E nós vamos fazer agora aqui o término do nosso programa. Isso aí. Gente, obrigado a você também estar participando com a gente aqui. Toda sexta-feira, às 22 horas, programa inédito. E na terça-feira, ao longo da programação, você tem a reprise do programa de sexta. Valeu? Ficamos por aqui e até o próximo programa. Amém. TV Menorá apresentou
De bem com o pão.